Fala galera, tudo bem? Chegou a hora da gente falar sobre a Polônia dentro desse grupo C da Copa do Mundo. E é uma Polônia que, claro, tem o Lewandowski, a sua grande figura, é o grande craque da seleção, é o grande expoente, mas tem também várias questões para tentar encaixar e explorá-lo da melhor maneira possível. É um grupo que mantém viva a possibilidade de avançar, tem uma disputa aí, claro, a Argentina pinta como favorita dentro do grupo e a Polônia vai competir com o México, com a Arábia Saudita, pela segunda vaga na próxima fase. É uma seleção que geralmente se notabiliza muito pelo lado físico mesmo, pela força física, e acho que dessa vez isso também se apresenta em alguns aspectos. Pode ser para um lado positivo, para um lado negativo, isso pode valer para presença nas áreas, do ponto de vista de jogo aéreo, mas pode deixar a desejar do ponto de vista de mobilidade, de cobertura de espaços, especialmente quando a gente for falar defensivamente. Vou colocar o campinho aqui para a gente falar sobre algumas das variações e entrar também um pouco do que foi a história do ano de 2022. Eu diria que foi um longo ano para a seleção da Polônia. A começar porque na virada o Paulo Sousa, que era o treinador, deixa a seleção para assumir o Flamengo na época. E então o Czesław Michniewicz é quem assume a seleção da Polônia. Já tinha experiência em seleções de base da Polônia, inclusive. A Polônia tem uma espécie de uma renovação acontecendo com alguns jogadores mais jovens tentando espaço no time principal, alguns já com um pouco mais de destaque, como Kiwior, como Zalewski, outros um pouco menos, mas tentando ganhar mais minutos, como Kaminski, por exemplo. Então a Polônia está nesse processo de tentar buscar uma renovação da sua seleção principal, mas ainda tinha muita coisa para fazer em relação a montar a estrutura de um time, ainda mais com a mudança de técnico, muda bastante a forma da equipe jogar, talvez não no resultado final do sistema, nesse sentido talvez não mude, em relação ao que era o Paulo Sousa, para o que deve ser a Polônia num primeiro momento, ou pelo menos uma das alternativas. Eu vou falar aqui sobre como a Polônia tem duas maneiras diferentes taticamente de jogar. É possível que comece com uma e acabe optando pela segunda, porque ela tem, de certa forma, conseguido entregar um melhor desempenho coletivo. Vou falar sobre isso já já também. Mas o fato é que com o Paulo Sousa, a seleção da Polônia jogava com 3 zagueiros. E muitas vezes tinha essa estrutura mesmo de 3-4-2-1 em saída de bola, que pode ser o sistema base da Polônia na Copa do Mundo. Só que quando o Michniewicz assume, no primeiro momento, ele joga com linha com 4, aliás, alterna sistemas, chega a jogar com losango no meio campo em determinado momento da temporada, né, já que ele teve um ano de diversas competições diferentes, mas tendo que focar na Copa e tendo menos de um ano para preparar uma seleção que ainda não tinha um caminho muito bem definido em relação à forma de jogar. Claro, tem no Lewandowski o seu principal ponto de partida, né? E que ao mesmo tempo é o ponto final do ponto de vista de finalização de jogadas, mas e o restante dessa estrutura? A Polônia tem outros bons jogadores. Se a gente for olhar para o nível do Zielinski na temporada europeia com o Napoli, é um nível altíssimo, é um jogador que pode marcar diferença, pode fazer diferença dentro dessa seleção da Polônia, e é importante que esses jogadores assumam esse protagonismo, até para que a estrutura funcione melhor, como um mecanismo e não apenas como bola no Lewandowski para ele resolver, o que acaba virando um caminho meio natural quando as coisas não estão funcionando muito bem. Então assim, depois de passar por diversos sistemas diferentes, 2 centroavantes, 1 centroavante, linha com 4, 3 zagueiros, 1 volante, 2 volantes, 3 volantes, 1 10, vários sistemas foram testados durante o ano. É provável, e aí teve algo que até falei sobre isso em um dos vídeos antes da data FIFA de setembro, sobre como a lista de convocados da Polônia já chamava atenção para um detalhe, né? Ela tinha sido divulgada nas redes sociais a partir de um desenho com 3 zagueiros, encaixando os jogadores convocados dentro de um sistema com 3 zagueiros. Aquilo acho que já foi um indício bem importante de que esse provavelmente seria o sistema base, e acabou se confirmando quando a gente olha para os jogos da Polônia na data FIFA de setembro, do fim de setembro. A Polônia de fato alterna sistema, mas sem mexer no trio de defesa. Então vamos começar a passar nome a nome, até para falar um pouco sobre esse funcionamento com e sem a bola também da seleção da Polônia, e essa variação que eu falei que é bem possível que aconteça, até porque tem alguns nomes aí que são importantes em determinados setores em relação a dúvidas também. No gol, não tem muito mistério, o Szczęsny é o principal goleiro da seleção, será o titular dentro da Copa do Mundo. Indo para a defesa tem Bednarek como um dos zagueiros, provavelmente o zagueiro pelo lado direito, o Glick como um zagueiro central e o Kiwior como zagueiro pela esquerda. O Kiwior certamente é o menos conhecido deles, zagueiro, volante no Spezia, e que talvez seja o de melhor qualidade e a melhor notícia dentro de uma zaga que é lenta, que é pouco confiável por baixo, que é pouco confiável em saída de bola e que por isso precisa jogar muito protegida para proteger a sua própria área. Então esse é um ponto de partida importante, até para a gente entender os diversos cenários da Polônia com e sem bola.
Quanto mais agressiva a Polônia tenta ser, mais exposta fica uma defesa que é frágil. Quanto mais defensiva, quanto mais agrupada a defesa, quanto mais proteção tiver para que esses zagueiros não precisem se deslocar num espaço grande do campo, melhor para eles, porque eles estão mais protegidos, eles podem funcionar melhor, em especial o Glick, já mais veterano, como um jogador mais para defender a área mesmo. Se precisar sair para duelos, se precisar ir para um embate de agilidade, de mobilidade, de drible, mudança de direção, essa é uma defesa que pode sofrer em diversos cenários, como eu falei. Esse é um ponto de partida, eu vou falar sobre algumas das variações, inclusive para essa zaga, mas não deve mudar muito em relação à formação desses três zagueiros no desenho da equipe da Polônia. Aí a gente avança para uma segunda linha para falar sobre alas e volantes, e aí já começa a ter mais gente em relação a possibilidades. Teoricamente, o Matt Cash é o ala pelo lado direito. É um jogador de força no apoio, de bom cruzamento, chegando à linha de fundo, e até pelo cruzamento pode municiar bem o Lewandowski ou até o Lewandowski mais outro centroavante. Se a gente pensar em formas de abastecer o ataque da Polônia, os cruzamentos podem ser importantes a partir da dupla de alas. Pelo lado direito, tendo mais tendência de levar para o fundo, seja com Kash ou seja com o Frankowski, que é outra opção. Existe a opção do Berezinski também. O Berezinski já veterano e menos ofensivo e que pode eventualmente até virar uma opção de zagueiro pela direita do trio de zaga para tentar ter mais mobilidade, para tentar ter um pouco mais de cobertura de espaços, caso a proposta seja um pouco mais agressiva, para evitar aquilo que eu falei, né? Deixar um campo muito aberto para zagueiros que são lentos, que têm pouca mobilidade, porque essa é uma fragilidade da defesa da Polônia. Mas, teoricamente, são esses três nomes competindo pela ala esquerda. Matt Cash, inclusive, não jogou na data FIFA de setembro, o Frankowski foi o titular em um dos jogos, o Berezinski teve oportunidade em outro, então é possível que fique entre esses nomes. Em condições normais, bem fisicamente, eu imagino que o Cash, pela qualidade de cruzamentos, chegando à frente, mas o Frankowski pode jogar também sem mexer muito nessa estrutura. Na ala esquerda, a característica já é um pouco diferente, porque o Zalewski é um jogador que tende a trazer para dentro para armar, né? Então ele é muito mais um meia que foi sendo adaptado à ala e que pode oferecer em cenários ofensivos até o papel de uma chegada para receber do lado oposto, uma jogada que se constrói pela direita, inverte usando, por exemplo, o pivô de um Lewandowski para encontrar o ala que chega pelo outro lado para trazer para dentro e finalizar. É uma característica que o Zalewski pode entregar à seleção. Menos ida à linha de fundo, em velocidade e mais a capacidade de se tornar um outro armador até. O que até complementa, de certa forma, com o fato do Kiwior ser o jogador mais confortável dos três zagueiros em saída de bola, para buscar um lançamento, para tentar se desprender, se projetar um pouco, até pela experiência como volante também. Então, esses os papéis diferentes, as características diferentes dos alas da seleção da Polônia. E aí a gente entra no centro do campo, que é uma parte importante, porque ela vai ditar um pouco das variações. Então a Polônia tem usado como um sistema base, que eu estou colocando aqui como base, mas pode ser que vire o plano B, já que essa inversão entre plano A e plano B, ela é possível, mas vamos colocar como um plano A, a Polônia jogando com 2 volantes, 2 meias e o Lewandowski como 9. Dentro desse formato, primeiro, a gente precisa lembrar que o Moder sofreu uma lesão grave, que aliás teve até a recuperação dele teve outro problema, ele precisou passar por outra cirurgia, foi descartado da Copa do Mundo, é um desfalque importante para o meio-campo da Polônia. Outro jogador que sofreu com muitas lesões dentro do ciclo, lesões graves de ligamento, 2 lesões que deixaram um ano fora cada. O Bielik, que seria provavelmente um titular importante, pode até ser, aí vai depender de qual vai ser o ritmo dele até a Copa do Mundo, mas ele pode ser esse primeiro volante titular da seleção da Polônia, esse jogador à frente da defesa. Só que sem ter essa opção confiável em termos de minutagem, de ritmo e tudo, quem é resgatado é o Krychowiak, ou Krychowiak, né, como é chamado na Polônia, que é muito mais veterano, já viveu ótimos momentos, mas que já há bastante tempo está fora do melhor nível em termos europeus, em termos de futebol de clubes, e também na própria seleção. Há pouco tempo o Mihniewicz tinha falado que dependeria de qual seria o cenário dele no mercado internacional, em relação a jogar dentro do seu clube, para ir à Copa do Mundo. Só que até por uma questão de carência de opções, o Krychowiak vira um titular, que aparentemente iniciará a Copa como um titular. E a gente sabe que ele é um jogador com qualidade de passe, de distribuição, mas é um jogador cada vez menos móvel. Então essa falta de mobilidade para atuar à frente da defesa, ela pode significar dificuldades ao ser pressionado e, mais do que isso, dificuldades para cobrir espaços diante de um meia ágil, um driblador que tende a cair nesse espaço. Então é mais um cara que se enquadra naquele perfil que eu falei dos zagueiros. Precisa estar muito protegido, com defesa muito próxima, um time muito agrupado, para não deixar esse cara exposto. Porque se o Krychowiak ficar
exposto num espaço um pouco maior, a chance dele ser superado defensivamente é grande. Então é um ponto vulnerável a mais dessa seleção da Polônia também. E por isso, eu imagino assim, por mais que a Polônia tente ser agressiva em alguns momentos para subir a marcação, é uma seleção que certamente será mais segura tentando baixar um pouco mais o bloco de marcação. Mas enfim, quem vai jogar ao lado dele é uma outra questão, que vai depender inclusive do sistema. Estou colocando aí como 2 volantes, ao lado seria o Linete, seria o Clich também, que pode ser outra opção, jogador com experiência que já teve bons momentos dentro da Premier League também, são opções de meio campistas, que podem atuar ao lado do Krychowiak. E aí, na linha dos meias, os 2 melhores jogadores em termos de suporte, de qualidade técnica ao Lewandowski. O Zielinski, que é o principal meia da seleção da Polônia, e o Szymański, que teve boa temporada no futebol russo, agora está na Holanda jogando pelo Feyenoord, e que é um jogador que, nesse desenho, acaba trazendo uma dificuldade, de certa forma, para ele, que é o que o jogo acaba exigindo. Porque, vamos lá, a seleção da Polônia não é uma seleção que inicia com tanta facilidade a sua saída de bola, já que não tem zagueiros com tanta habilidade, capacidade técnica para essa saída. Então é um jogo que tende a procurar o Krychowiak para iniciar esses passes, mas que é um jogador mais lento e que pode ser pressionado, encaixado em termos de marcação, deixando a Polônia sem tantas opções assim de saída de bola. Falei sobre o Kiwior como uma alternativa, o Zalewski pode se apresentar como uma alternativa também, mas tende a já aparecer uma faixa um pouco mais adiantada pela esquerda, como o ala que é. Então quem começa a baixar um pouco mais para se apresentar como uma alternativa é o Zielinski. O Zielinski vai voltar para virar um meio-campista a mais, em alguns momentos até virar um terceiro meio-campista para receber essa bola dos zagueiros ou do próprio goleiro, para tentar fazer esse time avançar com bola. E um caminho que é muito frequente é o da bola longa. Como a bola longa, seja pelo alto, seja por baixo, vai buscar referência do Lewandowski, o Lewandowski passa a ser aquele cara que briga muito pela primeira disputa, muito pelo pivô, e muitas vezes distante da referência na área, porque ele acaba baixando muito para dar suporte, para fazer o time jogar, para tentar dar continuidade, ele é muito o pivô, o que o distancia muitas vezes até de uma zona de finalização das jogadas, porque ele precisa ser o goleador, mas ele precisa ser também o facilitador que vai dar sequência a jogadas dentro de um time que não tem tanta qualidade para fazer isso. Então é evidente que o Lewandowski fica sobrecarregado em diversos momentos dentro da seleção da Polônia. E aí entra o impacto disso no Szymański. O Szymański é um jogador que tem qualidade para conduzir a bola de frente, achar um último passe, assim se destacou no futebol russo, sendo um jogador que conduz bem a bola de fora para dentro, por exemplo. Só que como o Lewandowski baixa, recua, como o Zielinski baixa, recua, alguém precisa tentar atacar minimamente os espaços. E o Szymański, por ser talvez o mais rápido desse trio ofensivo, ele acaba virando um jogador que é explorado numa função diferente da melhor virtude dele. Porque se a melhor virtude dele é partir com a bola dominada, jogar como o atacador de espaços para ver se sobra uma bola em profundidade para ele, não é exatamente o melhor aproveitamento para as características do Szymański, ou pelo menos pelo que ele mostrou até hoje. Mas ele acaba virando em vários momentos o mais adiantado, praticamente um segundo atacante, que vai se colocar mais adiantado que o Lewandowski em vários cenários, já que o Lewandowski é quem vai para todas as disputas, vai para o duelo físico, vai para o jogo aéreo, vai para o pivô, volta, cai pelos dois lados. O Lewandowski ocupa uma área muito grande do ataque na seleção da Polônia dessa forma. Até por isso, a gente entra no plano B, que talvez vire o plano A, que é o fato da Polônia ter tentado, e com sucesso em alguns momentos, abrir mão de um meio-campista e colocar mais um centroavante. E aí o Lewandowski pode jogar, de fato, como um segundo atacante, que vai ter essa liberdade, mas que nem por isso vai deixar de ter a oportunidade de alternar com outra referência. Num primeiro momento, quem é essa outra referência? O Milik tende a ser. Inclusive o fato dele estar na Juventus jogando ao lado de um outro centroavante, que é o Vlahovic, acho até que facilita nesse encaixe, nesse entendimento, né? Na forma de usar o Milik como uma dupla de centroavantes, que é o que pode acontecer nessa Copa, ter Milik e Lewandowski. Pode não ser o Milik, pode ser o Swiderski, que fez boa temporada na Major League Soccer, por exemplo, e que fez gol, inclusive, na data FIFA de setembro. Pode ser o Piatek, o Piontek, pode ser. São diferentes centroavantes. E aí você repara que não são velocistas, não é aquela figura do segundo atacante que cai pelos lados, não. É outro 9 mesmo, é para jogar com 2 camisas 9, porque o Lewandowski vira quase um 10. Então, você ter o Lewandowski podendo ir por uma tabela, mas você ter alguém ao lado do Lewandowski para brigar por essa primeira bola, permite que em alguns momentos o Lewandowski fique com a segunda e que ele não tenha que estar o tempo inteiro mais distante da área. Se a posse de bola da Polônia nem sempre progride com qualidade, e se o jogo acaba passando por avanços dos alas, por que não ter 2 centroavantes? Acaba encaixando.
Vira muitas vezes um jogo mais direto? Vira. Mas tem um outro aspecto aí. Quem sai desse meio campo? E, geralmente, quem sai é o segundo volante, puxando Zielinski e Szymański para esse trio de meio-campistas. E se o Krychowiak vira o primeiro volante nesse cenário, eu diria que até uma formação, tecnicamente, talvez a melhor que a Polônia tenha para trabalhar a bola e para tentar dar sequência aos seus ataques com um trio mais técnico no meio-campo. Por outro lado, talvez a mais vulnerável. Ela pode ter mais capacidade para tentar pressionar a frente. Agora, se ela sobe muito para essa pressão e exige que esses jogadores, a começar pelo Krychowiak e também os zagueiros, se eles precisarem cobrir um espaço maior do campo porque as linhas estão mais adiantadas, a defesa está mais alta, esse pode ser um cenário de muito risco para a seleção da Polônia. E por falar em aspectos defensivos, a Polônia tem até algo que é interessante na forma de se defender. Porque ela claramente, aí, independentemente do sistema, mas vamos partir, por exemplo, do que eu usei como plano A, né? Com 2 volantes, 2 meias e um centroavante, apenas o Lewandowski. Mas isso não vai mudar tanto, porque a prioridade da Polônia é marcar por dentro. A Polônia não se preocupa tanto em pressionar os lados ou ocupar os lados, os corredores do campo. Isso dá para entender qual deve ser a lógica a partir dessa escolha. Se é um time que funciona melhor protegido, com distâncias mais curtas entre os jogadores da primeira linha, ou seja, entre os zagueiros, com gente mais próxima do seu primeiro volante, é melhor que você jogue mais agrupado. E se é um time mais forte fisicamente para duelos aéreos, por exemplo, induzir o adversário a jogar pelo lado não chega a ser um problema. Porque se ele começar a cruzar a bola para a área de uma defesa mais protegida, mais agrupada, é o que talvez a Polônia tenha de melhor para se defender. Se precisar sair para embates individuais que exijam agilidade, esses jogadores vão sofrer. Então, por isso, a Polônia faz pouca questão de abrir o campo. E por isso, quando ela joga com 2 volantes e 2 meias, ela vai em vários momentos marcar numa linha de 5-2-2-1. Vira um 5-2-2-1 mesmo, sem a bola. Claro que em alguns momentos os 2 meias vão baixar numa segunda linha com 4. Vai virar um 5-4-1. No cenário de 2 atacantes, é um 5-3-2 sem a bola. E aí, mesmo que a jogada do adversário aconteça pelo lado, que teoricamente até o que a Polônia prefere, o ala vai sair para fazer essa marcação, mas o restante da linha de 4 vai estar lá dentro da área, porque dá até para usar as laterais, as linhas laterais da grande área, meio que como o que delimita a largura da linha de defesa, hoje de toda a linha de marcação da Polônia no campo. Não são muitos os jogadores que vão abrir tanto, sair tanto da faixa central para essa marcação. Aparentemente como uma estratégia para justamente proteger o centro. Porque se sobrar espaço para uma tabela do adversário, para uma infiltração, a Polônia pode ser bem vulnerável. Vamos ver como a Polônia vai competir dentro dessa Copa do Mundo, num grupo em que vai ter simplesmente, por exemplo, falei dos espaços, das dificuldades defensivas do Krychowiak, em alguns cenários, podendo encarar um Messi no setor dele, por exemplo. Vamos ver como a Polônia vai se sair defensivamente e ofensivamente, e aí também, é claro, acompanhar quais serão as escolhas do Michniewicz em relação à escalação e sistema tático. O espaço está aberto para vocês, um abraço, até a próxima.